Acontece alguma coisa pequena no seu dia a dia, você começa a sentir uma raiva que não tem tamanho, e aí depois é muito difícil se acalmar, ou às vezes acontece alguma coisa na sua semana que acaba com ela, e é uma coisa pequena que às vezes parece não ter nem importância. A pergunta é, por que a gente sente tanta raiva? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Maestria. Meu nome é Rogério e nesse canal a gente vai falar sobre habilidades comportamentais que vão além das habilidades técnicas. Eu acredito que na nossa carreira a gente precisa sim se preocupar com as habilidades comportamentais e que isso vai fazer toda a diferença para a gente ir muito mais longe. O assunto de hoje é raiva. Ao longo dos anos eu tive muitas experiências raivosas, por assim dizer, e tive que lidar de maneiras muito diferentes com isso. Eu sou uma pessoa que, ao longo do tempo, desenvolveu muita agressividade e eu tive que aprender como lidar com isso. Então a gente vai falar das origens da raiva, a gente vai falar o mal que isso pode fazer para você e a gente vai falar sobre como que a gente pode melhorar essa maneira que a gente vai lidar com a raiva. Vamos começar relembrando o que eu já falei sobre o cérebro e a pré-história. O nosso cérebro, ao longo dos anos, ele não se desenvolveu na mesma velocidade que a nossa sociedade se desenvolveu. Então, certos comportamentos que na pré-história eram considerados aceitáveis e com toda certeza podiam salvar a nossa vida, eles já não encaixam tão bem na nossa sociedade atual. E os sentimentos, eles, em muitas vertentes, principalmente os sentimentos mais fortes, como raiva, como fúria, como tristeza, como estados de alerta, eles estão encaixados nessa parte. E o que acontece? Antigamente, você sentir raiva podia fazer a diferença entre salvar a sua vida ou não. Você sentir raiva podia ser o diferencial para você poder se impor numa sociedade que a comunicação nem estava desenvolvida ainda. E, obviamente, isso não encaixa bem hoje na nossa sociedade, porque a gente tem uma comunicação bem desenvolvida, algumas pessoas, e a gente tem meios de falar e tomar atitudes e salvar a nossa vida sem necessariamente precisar ficar com raiva. Quais são os problemas que a raiva pode trazer para a nossa vida? Primeiro, eu queria deixar claro que não, sentir raiva não é um problema. O problema é o que essa raiva pode causar se você sente raiva o tempo todo. Primeiro, quando a gente sente raiva, o nosso corpo ele se altera completamente. É quase como você imaginar um carro quando você coloca muita pressão nele, coloca muita velocidade nele. O comportamento do carro ele vai se alterar, ele vai sofrer mais pressão aerodinâmica. E o nosso corpo também. Então, quando você está sentindo muita raiva, e raiva por muito tempo, se você sente raiva todo dia, por exemplo, o que acontece é que o seu corpo ele fica num estado de alerta, um estado de pressão o tempo todo. E, obviamente, isso não vai fazer bem para você. Então, você pode ter problemas cardíacos, você vai estar estressado o tempo todo, então você vai ter dificuldade para dormir, você vai ter uma série de problemas que essa raiva o tempo todo não vão te ajudar a lidar. Mas é importante ter em mente que sentir raiva não é ruim. O que é ruim é você sentir raiva o tempo todo. Além disso, a gente precisa entender que você pode sentir raiva. O que você não pode é deixar essa raiva afetar o seu trabalho, afetar suas relações, maltratar uma pessoa que você gosta, por exemplo. Então, quando a gente lida com essa raiva de uma maneira interessante, ela pode ser benéfica. Por exemplo, é ruim você internalizar a raiva. Então, quando você sente raiva o tempo todo, mas você guarda para você porque você não quer falar para o seu colega, que você não quer falar para sua colega, que você não quer falar para sua esposa, para o seu esposo, isso tudo vai fazendo mal para você internamente. Então, o que as pessoas recomendam é que você não fique internalizando essa raiva. E eu posso falar por experiência própria que quando você começa a guardar esse conjunto de emoções fortes dentro de você, a chance de você explodir, ou pior, de isso te fazer mal e cada vez mais mal dentro de você mesmo, é muito grande. Porque essa sensação de sentimento ruim e essa coisa de que aquele desespero de que isso nunca vai acabar, ele fica internamente dentro de você. E isso vai te fazer mal, não tenha dúvida. E tem mais um componente que é importante relatar. Quando você sente raiva o tempo todo, é natural que a raiva seja um estado mais fácil de ser atingido do que um estado natural de calma, por exemplo. Então, se você está sentindo raiva o tempo todo, você está criando um ciclo vicioso. Porque se você sente raiva, é mais fácil você sentir raiva da próxima vez. É quase como se você estivesse abrindo um caminho dentro da sua mente para sentir raiva. Então, ao invés de uma situação vir até você e você
lidar com ela de uma maneira mais calma ou de uma maneira mais contida, a raiva vai ser o primeiro gatilho que vai acionar na sua mente. Então, uma das problemáticas em sentir raiva o tempo todo é que você está fazendo com que a raiva seja a sua primeira resposta para qualquer situação. Agora, vamos entender como é que a gente lida com essa raiva. A primeira coisa que eu sugiro para você que está sentindo raiva o tempo todo é você entender a origem da sua raiva. De onde está vindo essa raiva toda? Ela pode ter componentes relacionados aos seus valores e às suas crenças. Por exemplo, durante toda a sua vida as pessoas te trataram de uma maneira X e aquilo sempre te incomodou. Então toda vez que alguém te trata de uma maneira minimamente próxima àquela, o gatilho da raiva ele vai ser acionado em você, porque você faz a ligação com aquilo. Então, as experiências que você teve durante a sua vida, como criança, como adulto, como adolescente, na faculdade, num trabalho ruim, aquilo vai influenciar a maneira como você lida com as situações hoje. E entender essas situações vai fazer você olhar e falar, nossa, esse é o gatilho que dispara a minha raiva. Eu posso dar um exemplo de uma coisa que acontece comigo. Durante toda a minha carreira, por eu ter uma aparência muito de menino, as pessoas sempre me trataram como se eu não soubesse do que eu estava falando. E para alguém que está tentando ser um bom profissional, as pessoas te tratarem como se você fosse um idiota, é uma coisa que incomoda muito. Então, durante toda a minha carreira, esse foi um gatilho muito forte de raiva para mim. Então, toda vez que eu vou conversar com alguém no meu trabalho hoje, que as pessoas não fazem isso, e alguém minimamente começa a tocar nessa coisa de parece que você não entendeu o que você está fazendo, eu sei que o gatilho da raiva ele começa a despertar em mim. Então eu preciso ativamente ficar atento para esse momento de ei, você é um idiota? Que na verdade as pessoas não estão fazendo isso, mas esse é um gatilho que ele é muito forte em mim. Então eu preciso ficar atento para essa experiência, porque ela é um gatilho de raiva dentro de mim. Então se alguém minimamente, às vezes a pessoa só está querendo entender o que eu sei, ela começa a tocar nessas motivações de ei, talvez você não tenha entendido, é muito forte essa coisa de raiva em mim. Depois que você entende quais são os gatilhos da raiva e como que isso vai ser acionado em você, outra coisa importante de entender é como que você expressa a sua raiva. O que acontece quando você está com raiva? Você começa a gritar, você começa a responder às pessoas de maneira agressiva, você começa a falar com todo mundo e querer tomar uma atitude sobre aquilo. Entender como você lida com a raiva vai te trazer clareza para saber que você está num momento de raiva. Então, por exemplo, se você começa a gritar quando você está com raiva, dentro da sua mente, se você sabe que você está gritando e isso quer dizer que você está com raiva, você consegue acionar um gatilho que vai falar, opa, eu estou com raiva nesse momento, preciso fazer alguma coisa para sair desse estado de raiva. E aí eu posso te dar um exemplo meu. Quando eu estou com raiva, mas com raiva, com muita raiva de alguma situação, eu faço o inverso do que as outras pessoas fazem. Eu fico num silêncio mortal. E o que é interessante disso? Eu consigo perceber que, opa, nesse momento eu estou com muita raiva, porque eu parei de falar faz uns 5 minutos. Então deixa eu entender aqui como que eu posso contribuir. E aí eu me forço a falar alguma coisa, por exemplo, se a gente está numa discussão, numa reunião para decidir um problema, ou às vezes se a gente está jantando, sei lá, a gente está jantando, você ficou com raiva de uma situação ali na mesa, cara, faz uma brincadeira, enfim, isso é a maneira como eu lido com a situação. Uma coisa que vai te ajudar, que é a coisa que as pessoas falam bastante, e eu até me incomodo de usar essa palavra, mas a palavra é essa, é a coisa da empatia. O que acontece? A gente precisa tentar entender, quando a gente está com raiva, e isso é mais difícil, mas a gente precisa tentar entender por que o outro fez isso. Eu ouvi uma vez isso de um colega de trabalho, eu nunca vou esquecer. Ninguém é idiota porque a pessoa quer. Ninguém vai lá e fala, nossa, eu queria aqui fazer uma coisa que vai atrapalhar todo mundo, ou eu queria fazer uma coisa que vai só dificultar a vida do Rogério, porque, nossa, é mó legal isso. Ninguém aí faz de propósito isso. As pessoas, elas têm motivações próprias. Então, tentar entender por que fulano fez alguma coisa, por que a sua colega de trabalho decidiu tomar aquela atitude, por que ela questionou uma coisa que você fez, às vezes ela está com uma dúvida que você não foi claro na hora de expressar aquilo. Então, você tentar entender o que está acontecendo no outro para tentar amenizar a maneira como você lida com a sua raiva vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque quando você entende as motivações do outro, você consegue ter mais clareza do que está acontecendo. Porque às vezes a gente está com raiva de uma pergunta que a gente acha que é idiota, mas a gente não explicou para essa outra pessoa por que a gente está fazendo aquilo.
E aí a pergunta ela não é idiota, é você que não explicou o que você está fazendo. Dizer que isso é fácil é mentira. Quando a gente está com raiva, as nossas emoções estão fortes, é muito difícil de fazer isso. Então eu sugiro que você faça o exercício retroativo, e isso vai ficar mais fácil de acontecer quando você estiver com raiva. Que é o quê? Analise a situação que passou. Por que eu fiquei com raiva naquela situação? Qual foi o gatilho que ativou em mim? Como que eu me expressei naquela situação a minha raiva? Eu fiquei em silêncio, eu comecei a gritar, eu fui desagradável com quem estava na reunião. E tenta entender quais foram as motivações. Por que fulano falou aquilo? Será que eu não dei informação suficiente? Será que estava faltando alguma informação? Será que ele não sabia fazer aquilo? Será que tinha alguma preocupação que eu não tinha visto? Então, analisar retroativamente uma situação que te deixou com raiva vai fazer a diferença. Por quê? Porque na próxima vez que aqui uma situação similar acontecer, vai estar mais claro na sua mente como você pode lidar melhor com aquela situação, tanto com raiva ou não. Outra coisa importante que eu aprendi na filosofia estoica é você precisa entender que você só pode mudar a si mesmo. O que isso quer dizer? Pensa no seguinte, alguém veio lá no Twitter e fez um insulto para você. Na prática, aquele insulto ele só vai te atingir se você deixar. Por quê? Se você, por exemplo, ir até uma pedra e ofender ela, ela não vai fazer nada. Ah, por quê? Porque ela é uma pedra, mas porque ela não deixou aquilo afetar ela. Se você, por exemplo, ofender o seu animal, o seu cachorro, aquilo não vai fazer nada para ele, porque ele não vai se deixar abalar. A mesma coisa acontece com as pessoas que você olha e você percebe que elas são calmas. Se você for até uma pessoa que é calma e fazer uma ofensa, às vezes maior ou menor para ela, é bem provável que ela não vá se afetar tanto quanto você. Então, você tem que começar a olhar para si mesmo e se perguntar, por que isso está me afetando tanto? Por que eu estou deixando isso me afetar? Qual que é a situação aqui? O que está acontecendo que isso está me fazendo mal? Isso vai fazer diferença para você ter mais lucidez das coisas que estão te incomodando. Mais uma coisa importante é o estado do seu corpo. Você está cansado? Você está com fome? Você está com sede? Você trabalhou o dia todo? Então você precisa entender que quando o seu corpo está com menos energia, é muito mais fácil você sentir raiva. Principalmente se é um estado que a sua mente já está acostumada, que nem eu falei lá no começo. Então, quando você sabe que você vai ter que lidar com uma situação difícil, você pode escolher um momento para lidar com aquela situação. Óbvio, às vezes a gente não tem como escolher um momento, mas se você percebe que eu estou muito cansado, você pode adiar uma reunião, por exemplo, porque a chance de você entrar nessa reunião cansado e sentir raiva é muito maior do que se você tomar um café da manhã, tá bem e começar essa reunião. Se você precisa lidar com uma situação desagradável e tá com fome, tá com sede, por exemplo, toma uma água, vai se alimentar primeiro antes de lidar com aquela situação difícil. Porque a chance de você sentir raiva com o seu corpo de uma maneira desgastada é muito maior. Recapitulando, a origem da raiva tem a ver com a pré-história. O nosso cérebro não evoluiu na mesma velocidade que a nossa sociedade. Então, as emoções que antes desempenhavam um papel crucial na sociedade, hoje elas têm um impacto menos efetivo. A gente sentir raiva não é ruim. O que é ruim é sentir raiva o tempo todo e deixar essa raiva afetar as pessoas que estão à nossa volta. Quando a gente está falando de raiva, o que é importante a gente estar atento? Quais são os gatilhos que despertam a nossa raiva? Como a gente expressa a nossa raiva? As pessoas que interagem conosco, por que elas tomam as atitudes que elas tomam? E é importante a gente estar atento que a gente só sente raiva se a gente deixar. Então, um insulto, por exemplo, só vai atingir a gente se a gente deixar que aquele insulto atinja. Não é um problema você sentir raiva, é um problema você sentir raiva o tempo todo. Isso vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar as suas relações e vai prejudicar coisas que às vezes você nem tem noção. Se você sente raiva o tempo todo, é bem provável que seja mais fácil você sentir raiva novamente. Uma última dica que eu posso deixar aqui para você, se você tem se estressado muito, tem sentido muita raiva e você sabe que vai passar por uma situação um pouco mais estressante, é você tentar prever o que vai acontecer nessa situação. Quais são os argumentos que alguém vai trazer para você que vão te deixar com raiva? Quais são as palavras que vão acionar algum gatilho de raiva em você? Situações, comportamentos. Quando você começa a visualizar isso, é muito mais simples você entender o que está acontecendo no momento
da ação mesmo. E aí você lida com isso de uma maneira mais tranquila. Em vez de sentir uma raiva nível 10, por exemplo, você vai sentir uma raiva nível 4, uma raiva nível 5. Isso vai ser uma coisa mais suave do que poderia ser se você simplesmente fosse pego de surpresa por aquele acontecimento. Eu sei que você sabe usar o YouTube, então eu vou pedir para você dar um like se você gostou do vídeo. E se você não gostou, coloca um comentário aí me explicando o que faltou para a gente abordar em outra situação ou em um outro vídeo. Muito obrigado por ter assistido ao final e até a próxima.